Boa noite, hoje é dia 21 de outubro e estamos iniciando então a aula de estrutura das demonstrações contábeis. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui a prova, pelo menos a minha tela, né? Bom, eu vou falar um pouquinho dessa primeira questão. Ela fala para nós assim, olha, considere que Marcos e Roberto decidiram abrir uma empresa de prestação de serviços e que cada um contribuiu com R$ 25.000 para a constituição da sociedade. Então, se cada um contribuiu com 25 mil, na verdade, eles integralizaram R$ 50.000. Concordam? Sim. Tá. Com partido numerário, compraram um escritório no valor de 100 mil, sendo 20 mil à vista e o restante financiado a longo prazo. Então, só raciocinando um pouquinho. Se 50 mil foi investido, ele tinha ido para o caixa. Perfeito? Aí eles compraram um escritório, 100 mil. Então, 100 no imóveis, mais 50 no caixa, 150. Menos 20 que eles tiveram que dar de entrada, 130. Ok? Adquirido também móveis e utensílios à vista. Então, sai do caixa 15, vai para 15 mil em móveis e utensílios. Então, não mudou o ativo, continua 130. Então, diante do exposto, o valor do ativo será de R$ 130.000. Tranquilo esse primeiro? Sim, professor. Ok. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar ele aqui. Então, uma sociedade empresária, em 31/12/2019, apresentou os seguintes saldos de contas do patrimônio líquido. Capital social totalmente integralizado no valor de 250 mil. Reserva legal no valor de 46.250. Reserva estatutária no valor de R$ 57.000. Não haviam outros saldos. Em 31/12, apurou lucros no valor de R$ 140.000. E a Assembleia Geral Ordinária realizada, né, aprovou a seguinte proposta de destinação desse lucro: 5% para a reserva legal, conforme a legislação. Então, nós já tínhamos lá na reserva legal, né? 46.250. Perfeito. 40% para a reserva estatutária. Certo? 35 mil para reservas de contingências. E a sobra será destinada a dividendos a pagar. Perfeito. Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que o valor da reserva legal e dos dividendos a pagar são respectivamente, né? Então aqui, deixa eu só pegar um minutinho só para me pegar minha calculadora que eu acabei esquecendo. Um segundinho só. Retomando então, os R$ 140.000, 5% tinha aqui para reserva legal, né? Era só um pouquinho, um minutinho só.
Essa aí sou eu, professor. Pois é, você viu que legal? Eu acho que essa é a 7ª, se eu não me engano. Ah, é? Que bom, você tem uma memória boa, hein? Eu acho. Vamos ver se é. Não, não é. Não, não é. Mas por aí. Mas não Isso. foi muito longe. É isso mesmo. Eu que tinha esquecido de arrumar o meu gabarito. É que tem alguém querendo entrar para aula. Certo. Já voltei. É esta aqui. Então, vamos lá. 5% dos 140 mil seriam 7 mil reais. Aí, o que acontece? Existe uma limitação. A reserva legal ela tem um limite. Então, por esse motivo que nós não poderíamos estar utilizando o valor total do cálculo, que seriam 7 mil reais. Né? Aí, no caso, nós só poderíamos utilizar 3.750, porque a reserva legal já tinha, né, 46.250 de saldo. Ela poderia ficar no máximo no valor de 50 mil reais. Então, por esse motivo que nós não poderíamos estar utilizando o valor total, que seria os 7 mil reais. Tá? Eu sei que parece que o pessoal até chegou a trocar um pouco de informações no grupo, né? Acho até legal, né? Foi uma falha de eu não ter conversado com vocês sobre essa questão, né? Então, o que acontece? A reserva legal, ela já está até dizendo, né? Reserva legal é uma reserva baseada na legislação. Então, existe uma limitação para que se faça a reserva legal, tá? Professor, Oi. eu não sei se o senhor explicou sobre a reserva estatutária, mas eu não lembro a respeito. O senhor A poderia reserva só. estatutária, ela é baseada no Estatuto da Sociedade. Então, assim, ela não tem uma limitação. Você pode estar fazendo o valor que você achar que é necessário, que a empresa achar que é necessário. Só que ela tem que constar, ela tem que estar colocada, né, no Estatuto da Sociedade. Uma sociedade anônima, ela não tem um contrato social, ela tem um estatuto social, que é o documento que constitui, que forma a empresa, né? E nesse estatuto tem que estar constando que a empresa poderá constituir, poderá fazer, poderá reservar, de acordo com o estatuto, X% do lucro para eventualidades. Então, por isso que chama reserva estatutária. Ok? Ok, obrigada. Então, o que acontece, né? No caso aqui, a gente teria que estar pegando os 140 mil reais, tirando o 3.750, que é só isso que a gente está podendo estar utilizando, que a reserva legal ela não pode ultrapassar 20% do total do capital, né? Aí tiraríamos os 35 mil lá, que é o valor das reservas de contingência, né? E os 40% da reserva estatutária. Espera só um pouquinho que mais alguém está tentando entrar. Pronto. Opa.
Então, fazendo as contas, sobrariam, depois que eu tirasse o 3.750 da reserva legal, 40% de reserva estatutária, 35 mil para reserva de contingência, sobraria então 45.250, que seria o valor dos dividendos a pagar. Ok? Então aqui, eu sei que a maior parte dos alunos acertaram a questão, né? Acredito que na dúvida acabaram pesquisando, isso é muito bom. Tem mais alguma dúvida que vocês queriam estar esclarecendo em relação a isso? Querem que eu continue a correção? Por mim, pode continuar. Tá bom. Mais alguém quer que continue? Por mim também. Perfeito. Vamos lá, então. Na contabilidade societária, as seguintes contas integram o grupo denominado patrimônio líquido. Então, era só para o aluno descobrir quais são as contas que integram o patrimônio líquido. Quando a gente fala de adiantamento de clientes é uma conta do ativo. A reserva corrente, reserva é passivo. Depósito bancário à vista, ativo. Ações de tesouraria, EPL. Numerário em trânsito, ativo. Prejuízo acumulado, PL. Disponibilidades, eu estou falando caixa, bancos e aplicações, é ativo. Reservas de lucro a realizar, é PL. Então, a única que tinha as contas corretas seria reserva de lucros e ações de tesouraria. Tá? Alternativa D, que seria a que tinha as contas corretas que integram o patrimônio líquido. Aí nós temos aqui outra questão que fala para nós o seguinte: a movimentação ocorrida nas contas de reservas de lucros em um determinado período é evidenciada na seguinte demonstração contábil. Aí fala demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que a gente não confecciona mais, demonstração dos fluxos de caixa, que não mexe com o patrimônio líquido, não mexe com reservas, demonstração do resultado do exercício, que também a gente sabe que não chega em reservas, né? E o balanço. O balanço pode ter a reserva de lucros, mas não demonstra as movimentações. A única demonstração que mostraria isso seria a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Tá? Porque era para colocar, assinalar qual demonstração que identificaria ou demonstraria as movimentações. Então, seria a DMPL. A empresa Só Lucros foi registrada na Junta Comercial no início do ano e, ao longo do exercício, contabilizou as seguintes entradas de recursos: 70 mil de capital dos sócios, 10 mil provenientes de empréstimos, 40 mil de receita de vendas e 500 de receitas de aplicações de curto prazo. Os recursos foram aplicados em 35 mil em despesas administrativas, 12.500 em equipamentos, 3.200 em despesas com vendas e 1.400 em mercadorias. Ao final do exercício, o PL da Só Lucros será de quanto? Então, aqui o que nós tínhamos que estar fazendo? Era verificar o que mexeria, né, quais seriam as movimentações que iriam mexer com o patrimônio líquido. Então, ali, primeiro item que seria contabilizado, ou que seria verificado, seria os 70 mil reais. Os 70 mil reais, ele é a integralização do capital. O capital está no PL, então mexe com o patrimônio líquido. Depois nós temos 40 mil de receitas de vendas e 500 de receitas de aplicação de curto prazo. Nós precisamos lembrar que receita e despesa vai na DRE, apura o lucro e o lucro vai lá para o balanço, vai lá para o PL. Então, eu tenho que pegar os 40 mil e tenho que pegar os 500 como receita, né? Para poder considerar também essa alteração que vai acontecer aí no PL. Depois, foi aplicado de que forma? 35 mil em despesa administrativa. Então, do valor que eu somei, eu vou tirar 35 mil, como se eu estivesse montando a DRE, né? Despesa administrativa. 12.500 em equipamento. Equipamento é imobilizado, não mexe com receita nem despesa, então
Não precisa se preocupar com ele. 3.200 com despesas de vendas. Despesas de venda mexe. Então, eu tenho que deduzir também 3.200. E 1.400 de mercadorias. Mercadorias é ativo, né? É estoque, então não mexeria. No final, fazendo a conta, então, somando o capital, as receitas e tirando as despesas, no final, o patrimônio líquido seria de 72.300, ou seja, 70 mil do capital, mais 2.300 do resultado, do lucro, apurado com as movimentações de receitas e despesas. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, viu? Aí ele fala para nós aqui. Um tiquinho. As contas e seus respectivos saldos extraídas da demonstração do resultado de uma entidade comercial em 31/12 são essas, né? Aí a pergunta é: o resultado bruto da entidade é de quanto? Então, o que acontece? Resultado bruto é a mesma coisa que lucro bruto, né? É aquele que fica lá em cima ainda, antes das despesas, né? Então, o que nós temos que pegar? A receita de vendas, 50 mil. Era como se você teria que montar a DRE. Então, 50 mil, despesa de vendas. Tem um desconto sobre vendas de 550. Eu vou descontar ele. Seria um desconto incondicional, alguma coisa assim, né? Aí nós temos uma devolução de vendas de 300. Temos o ICMS sobre vendas de 8 mil. Chegamos, então, na receita líquida, né? Seria 41.150. E temos que tirar o custo da mercadoria vendida, 12.500. E aí chegamos no resultado bruto, que é 28.650. Eu acho que esse aqui não estava difícil de fazer, não, né? Era só montar um comecinho da DRE, já chegava no resultado bruto, no caso. Professor, Fala. na verdade, assim, eu até consegui fazer, mas na hora eu fiquei ainda com um pouco de dúvida em relação à devolução de vendas. Eu me Sim. perdi um pouco na hora eu não sabia muito porque é feita a venda, depois ocorre a devolução, aí eu fiquei um pouco perdida em relação só mesmo à devolução de vendas. Então, quando a gente monta a DRE, a gente começa a receita operacional bruta. Então, a receita operacional bruta é o valor total das vendas, incluídos os impostos, né? E sem nenhum tipo de ajuste. Então, você vai lá com o valor. No caso aqui seria 50 mil. E aí, o segundo item da DRE é deduções e abatimentos. Abatimentos incondicionais sobre vendas, devoluções, não é? Descontos e os impostos. No caso, ICMS. Então, dos 50 mil, nós vamos ter que descontar o desconto sobre vendas, a devolução sobre vendas, ICMS sobre vendas. E, para chegar no resultado bruto, né, nós teríamos que tirar o custo das mercadorias vendidas. O resultado daria 28.650. Ok? Ah, ok. Beleza. Questão 7. Sobre as. Nem era as demonstrações, né? É a demonstração das mutações, né? É correto afirmar que ela pode evidenciar o quê? Então, o que a DMPL ela mostra para nós? As mutações internas ocorridas dentro das reservas de lucros, né? É só a gente ver, se tivesse dúvida aqui também, vai por exclusão. Movimentação nas contas de receita e despesa? Não, DMPL não mexe com receita e despesa. A conciliação bancária? Muito menos, né? Entradas e saída de caixa? Não tem caixa na DMPL. Transações com credores por dívida? Também não. Então, só falou de uma conta, mas é só pensar assim, as outras não tem nada a ver com a DMPL. A única que teria
correlação, né? Cada MPL seria, no caso, a reserva de lucros. Ok? Questão 8. Qual dos elementos abaixo não é obrigatório no conjunto de demonstrações contábeis, conforme, né, a NBC-TG 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis? Então, o que acontece? Toda vez que eu vou apresentar o conjunto das demonstrações, eu sempre preciso colocar o relatório da administração, que é o relatório dos gestores da empresa, as demonstrações contábeis, que seriam as obrigatórias, depois o relatório, o parecer da auditoria, e finaliza com o relatório, o parecer do Conselho Fiscal da entidade e as notas explicativas. Então, no caso aqui, notas explicativas é obrigatório? Sim. Aí falando de demonstrações, né? DFC é obrigatório, DMPL é obrigatório, DRE é obrigatório. O que não é obrigatório? Relatório de análise de gerenciamento de risco. Então, existe um relatório de análise de gerenciamento de risco? Existe, mas ele não é obrigatório. Pode ser até que a diretoria queira colocar isso aí. Normalmente a diretoria não coloca porque, como ele é um relatório muito específico, ele é só direcionado para numa reunião de assembleia, alguma coisa assim, eles vão colocar só para os acionistas, só para aqueles que já são investidores da empresa. Quem é de fora não vai ter acesso a esse relatório, porque é um relatório bem específico. Tá? Então ele não é obrigatório. Existe, mas não é obrigatório. Questão 9. Durante o ano de 2019 foram registradas as seguintes movimentações no PL de uma empresa, né? Aumento de capital em dinheiro, 8 mil. Aumento de capital em reservas ou com reservas, 6 mil. Lucro líquido do período, 7 mil. Destinação do lucro, distribuição de dividendos, 4 mil. Reservas de lucros, 3 mil. Dados esses valores, a variação líquida do patrimônio líquido a ser evidenciada na demonstração das mutações do patrimônio líquido corresponde a quanto? Então, é só a gente pensar o seguinte, né? Como nós já tínhamos feito anteriormente uma outra parecida, né? Se aumentou o capital, 8 mil, eu tenho que somar. Então, pego o valor de 8 mil. Aí vem aumento de capital em reservas. Então, eu vou tirar de uma reserva para aumentar o capital. Isso mexe com o PL? Tiro, por exemplo, de reserva de capital e ponho no capital. Isso mexe com o PL? Não. Não mexe. Tá? E o lucro líquido do período. O lucro líquido do período é 7 mil. Eu vou ter que somar. Perfeito? E aí verificar a destinação do lucro. Distribuição de dividendos, 4 mil. Então, vou tirar 4 mil. Perfeito? E reserva de lucro, então, sai do lucro, vai para a reserva de lucro. Mas continua dentro do PL. Então, o que aconteceu? Peguei o aumento de capital, peguei o lucro, somei. Tirei os dividendos e sobrou, então, 11 mil. Esta foi a variação líquida do PL, 11 mil reais. Tá? Não mexi com aumento de capital com reservas, 6 mil, porque é tirar de uma conta e passar para outra. E também não preciso me preocupar com a reserva de lucros, porque se eu já somei o lucro e depois tirei os dividendos, esse valor de 3 mil continua no PL. Então, não precisa se preocupar, dá 11 mil reais. Perfeito? Questão 10. Questão 10 fala para nós, demonstrativo contábil que evidencia a situação econômica de uma entidade. Um minutinho.
a situação econômica de uma entidade através da apuração de seu resultado, né, o lucro ou prejuízo, o qual se traduz na diferença entre o valor das receitas realizadas e das despesas incorridas em um determinado período, segundo o regime de competência. Aí, dá para dizer qual é essa demonstração. Então, se falou de receita e despesa, DRE, demonstração do resultado do exercício. 11. Demonstração contábil destinada a evidenciar num determinado período a movimentação das contas que integram o capital próprio da entidade. Então é só lembrar, o que é o capital próprio da entidade? O capital próprio da entidade é o patrimônio líquido. A demonstração que vai mostrar para nós a movimentação do PL é a DMPL, a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Questão 12. Marque a opção correta em relação a todas as demonstrações contábeis exigidas pela legislação societária ou legislação contábil, né? Então, nesse caso, seria o item B, que são balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa ou do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e notas explicativas, tá? Então, esse é o conjunto de demonstrações obrigatórias que a legislação societária ou contábil especifica. Analisando, né, a última questão, segundo as normas da Lei das Sociedades por Ações, a 6.404 e a 11.638, né, marque a alternativa que indica a demonstração contábil onde será discriminado o lucro ou prejuízo líquido do exercício e seu montante por ação do capital social. Então, a demonstração que especifica para nós o lucro ou prejuízo líquido é a demonstração do resultado do exercício. Perfeito? E aí, galera? Comentários? A prova foi boa, professor. Tinha praticamente tudo, né? Só aquela lá que o senhor falou que não tinha dado uma explicação sobre o que era. Sobre o limite da reserva legal. Isso. Mas de resto, né? O senhor tinha passado tudo para a gente acho que desde sempre o senhor vem passando, tá só relembrando a cada dia as coisas para a gente. Eu gostei da prova. Então, olha, vocês já podem começar a se preparar, porque a prova do segundo bimestre nós vamos fazer 5 questões sobre DFC, que nós vamos estar falando sobre ela, 5 questões sobre DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e 3 questões eu vou falar sobre balanço. Balanço é sempre a demonstração mais, digamos assim, mais importante, né? Então eu vou pegar 5 da DFC, demonstração dos fluxos de caixa, 5 da DVA, demonstração do valor adicionado, e 3 questões de balanço. Pronto, 3 questões. Tá? Para vocês já irem começando a preparar aí o espírito de vocês. Mas eu acho que vai ser bem tranquilo, não vai ter nada de excepcional, não. Tá bom? Bom, eu vou dar sequência, então. Mudar um pouquinho aqui. Perfeito. Estão enxergando bem aí? Sim. Sim, professor. Então hoje nós vamos começar a falar. Eu vou falar um pouquinho reforçar essa questão do conjunto de demonstrações financeiras, né? Então nós já falamos bastante do balanço, já falamos da DRE, já falamos um pouco da DMPL, né? Então eu vou dar uma passão assim, sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Então a demonstração dos fluxos de caixa é conhecida como DFC. Ela tem que estar mostrando para nós as movimentações de disponibilidades em um determinado período, certo?
Aí o que acontece? Aqui é uma coisa que vale como curiosidade, né? A DFC, ela é uma demonstração que ela foi tornada obrigatória, né? Ela já existia antes, mas ela se tornou obrigatória a partir da 11.638, ou seja, finalzinho de 2007, né? Que seria... Ela foi 28 de dezembro de 2007, se eu não me engano, que ela foi aprovada no Congresso, né? Não me perguntem como que eles aprovaram nessa data, mas tudo bem. E começou a vigorar em 2008. Beleza. Então, a partir de 2008, a DFC passou a ser uma demonstração obrigatória. E a demonstração das origens e aplicações de recursos, que até antes de 2008 ela era obrigatória, ela deixou de ser obrigatória. O Conselho Federal de Contabilidade recomendou que os contadores continuassem fazendo a demonstração das origens e aplicações de recursos, né? A DOAR. Só que nós sabemos que assim, né? Já tem tanta coisa para fazer, então, se não é obrigatório, eu não vou fazer. O pensamento normal é esse, né? Mas assim, da mesma forma que foi mudado, né? Não são todos os países que adotaram essa mudança. Tem que lembrar que a 11.638, que é a nova lei das SAs, ela trouxe, né, para o Brasil, ela fortaleceu aqui no nosso país a internacionalização da contabilidade, ou seja, a contabilidade brasileira está muito próxima, né, muito semelhante à contabilidade dos demais países do mundo, pelo menos os países capitalistas, os países que seguem as regras conforme determinado pelo Banco Mundial, pelo FMI e assim por diante, tá? Lembrando que essa questão da internacionalização, ela nem é uma questão voltada, por exemplo, que nem a Organização das Nações Unidas, essas coisas todas, né? Quando a gente fala dessa parte contábil, financeira, padronização, uniformização das demonstrações, aquela coisa toda, nós estamos se referindo ao quê? Fundo Monetário Nacional, Fundo Monetário Internacional, desculpa, e Banco Mundial. São dois grandes organismos internacionais de financiamento para os países. Então, só quem pode pegar dinheiro nesses organismos é o país. Nenhuma empresa pode fazer isso, tá? E o que acontece, né? Eles também, fornecem o recurso, mas eles cobram que o país cumpra uma determinada agenda, né? Que agenda é essa? A agenda de estar tornando a sua contabilidade, os padrões de segurança não só das operações, como também da transparência dessas operações, né? De acordo com o padrão internacional. Então, esse processo começou nos bancos. Os bancos foram os primeiros a ter que se adaptar a essa nova realidade e, a partir de 2008, as demais empresas que operam em bolsas, sociedades anônimas e todas as demais empresas brasileiras, porque a lei é federal e abrange a todos nós. Tá? Então, o que acontece, né? Apesar de não ser obrigatória, seria interessante, né, que os contadores tivessem continuado fazendo a demonstração das origens e aplicações de recursos. Mas é uma questão só que, se voltar a se tornar obrigatória daqui a algum tempo, que isso pode acontecer, aí vai ter que começar de novo a estudar e retomar tudo isso, porque não vai ter muita gente que vai lembrar como é que faz, não. Tá bom? Mas vamos falar da DFC, né? Aí vem uma questão bem importante aqui na DFC, que ela fala para nós aqui, olha, movimentações das disponibilidades, certo? E aí é aquela questão, né? Disponibilidades, o que são disponibilidades? Quem que pode falar para mim o que são disponibilidades? Acredito que seja caixa, bancos e aplicações financeiras. Perfeito. Então, quando a gente fala demonstração dos fluxos de caixa, nós devemos pensar assim, é demonstração
dos fluxos de disponibilidades da empresa. Então, eu tenho que pegar o valor do caixa, o valor dos bancos e o valor das aplicações feitas em bancos. Aplicações de liquidez imediata. Não vai falar, mas é uma aplicação que vai vencer daqui 5, 6 meses? Não. É uma aplicação que tem um vencimento mais rápido, né? A gente fala liquidez imediata, que pode ser resgatada a qualquer momento e coisas assim. Mas, via de regra, vocês têm que estar sempre pensando assim. Quando vocês forem começar a montar a demonstração dos fluxos de caixa, eu tenho que pensar em dinheiro. Então, aonde tem dinheiro? Tem no caixa, tem nos bancos e tem nas aplicações financeiras de curto prazo de liquidez imediata. Perfeito? Então, sempre pensem dessa maneira para não errar o cálculo da DFC. Uma outra questão interessante, a demonstração do resultado, a DFC, ela é como se fosse, ela é semelhante à DRE, porque ela também é uma demonstração dinâmica, ou seja, ela não vai mostrar para nós o saldo de uma conta em 31 de dezembro. Ela vai mostrar toda a movimentação das disponibilidades ao longo de um período, tá? Porque assim, a gente fala assim, o balanço é uma demonstração estática. Por que estática? Porque o balanço ele mostra o saldo das contas num determinado período, numa determinada data. Se falar para mim, olha, estou encerrando o balanço no dia 31 de julho. Então, é o saldo das contas do balanço no dia 31 de julho. Normalmente as empresas encerram o balanço geral no dia 31 de dezembro. Então, o que o balanço mostra para nós? O saldo das contas em 31 de dezembro. E a DRE? A DRE não. Ela mostra todas as receitas, custos e despesas ao longo de um período. Da mesma forma, a demonstração dos fluxos de caixa, ela vai mostrar para nós toda a movimentação, né, o que aconteceu ao longo de um determinado período, com as disponibilidades da empresa. Por isso que ela é considerada uma demonstração dinâmica e não estática. Tá? Aí vem um exemplo aqui, né? O balanço está mostrando para nós aqui, olha. Em 31 de 12 de X1, eu tinha 1.820.000 disponível. Então, tudo juntinho, né? Caixa, banco e aplicações. Em 31 de 12 de X2, eu tinha 2.500. 2.500.000. Então, o que vai acontecer? Isso é balanço, situação estática. Tá? É uma fotografia do saldo disponível, tanto no início e no final de um período. Né? Então, quando ele fala assim, por que início do período? Porque é o final, 31 de 12 de X1, é o final de X1, mas é o início do X2, que é o ano seguinte. Tá? E aí, o que vai acontecer? Qual que é a diferença que nós temos aí? Qual que é a variação? Então, eu vou pegar lá os 2.500, tiro 1.820 e chego no valor de 680 mil reais. Então, a variação que teve nas disponibilidades de um ano para o outro foi de 680 mil positivo, ou seja, aumentou o valor das disponibilidades. Perfeito? Então, a DFC, ela vai indicar sempre o que ocorreu no período. Durante todo... Se falar, eu vou fazer uma DFC do semestre. Então, durante todo o semestre, ou se for anual, durante todo o ano. Certo? Em termos de o quê? Tanto a entrada como a saída de dinheiro. E aí, precisa lembrar, não é só no caixa. Caixa, bancos e aplicações. E qual foi o resultado desse fluxo? Perfeito? O que vai acontecer também? A elaboração da DFC, ela pode ser feita pelo método direto ou pelo método indireto. E aí nós vamos estar explicando cada um dos dois métodos de elaboração da DFC. Eu posso adiantar para vocês assim, olha, método direto. O método direto, para quem está trabalhando na contabilidade, então, por exemplo, eu sou contador da empresa. Então, para mim montar a DFC pelo método direto é mais fácil, porque eu estou acompanhando todas as movimentações
do caixa, dos bancos, de todas as operações da empresa. Então, é simples. É só a gente pegar as movimentações, colocar ordenadamente na demonstração e pronto. Eu demonstro, eu elaboro a DFC. Agora, se eu não estou trabalhando na empresa, vamos supor que eu seja uma pessoa que quero montar a DFC, mas eu não sou o contador e nem trabalho na contabilidade daquela empresa. É possível? Sim, é possível. Só que daí nós temos que trabalhar pelo método indireto. E aí tem toda uma metodologia para poder estar elaborando a DFC. Aí vocês vão perguntar para mim, mas por que isso? Ué, de repente, vamos supor que você seja um auditor e você precise conferir se as demonstrações contábeis estão certas. O que você faz? Pega a DFC que a empresa elaborou e monta novamente a DFC pelo método indireto e confronta com a DFC elaborada pela empresa para ver se tem alguma divergência. Normalmente não pode acontecer nenhuma divergência, tem que estar as duas batendo certinho. Tanto feita pelo método direto, pela empresa, como pelo método indireto, por exemplo, pela auditoria. Tá bom? Aí o que vai acontecer? O método direto, ele vai partir sempre da conta caixa, da conta de disponibilidades, caixa, banco e aplicações. Ele vai ordenar todas as operações de acordo com a natureza e vai condensá-las, né? Vai deixar elas resumidas, certo? Deixar de uma forma sintética. E aí vai extrair os saldos para poder montar a DFC. Senão vai ficar uma demonstração monstruosa, mas não. Ele vai consolidar tudo e vai montar a DFC, mas partindo sempre das disponibilidades, ou, como a gente fala, do caixa. E o método indireto? Ele vai partir das demonstrações financeiras, certo? Porque você não vai ter acesso ao razão, não vai ter acesso à conta caixa, não vai ter nada, né? Então, o que vai acontecer? Você parte do lucro, que está lá na DRE, vai fazendo um outro ajuste e aí vai fazer as variações das contas do ativo e do passivo, que nós vamos estar falando daqui a pouco para vocês. Se não for nessa aula, vai ser na próxima, né? Mas então, só para vocês lembrarem, né? Isso é muito importante porque muitas vezes acontece de cair em prova de concurso, na prova de suficiência do conselho, né? Quais são as formas, né, de ser elaborada a DFC? Então, são dois métodos distintos. Método indireto, que parte das disponibilidades e chega então no fluxo de caixa, e o método indireto, que parte do lucro líquido que está na DRE, é feito alguns ajustes e depois variações das contas do ativo e do passivo que está no balanço. Perfeito? Mas precisa sempre lembrar, existem duas formas de confeccionar DFC, método direto e método indireto. Ok? Comentário então sobre uma outra demonstração que vai ser desse bimestre, né? Que é a demonstração do valor adicionado, a DVA. Então a demonstração do valor adicionado, né? Ela é uma demonstração contábil que ela vai mostrar de uma forma bem sintética os valores correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa num determinado período e a distribuição dessa riqueza, né? Então, como a empresa gera essa riqueza, como ela constitui essa riqueza e como ela distribui a riqueza, certo? Então, o que vai acontecer? Como se trata de uma demonstração contábil, né? A gente sempre vai pegar as informações da escrituração contábil e sempre baseado no princípio da competência, né? Para não ter nenhum problema. Espera um pouquinho que tem que admitir um aluno. Pronto. Aí o que vai acontecer? A DVA, ela é uma demonstração que ela é considerada como uma demonstração gerencial. Então, é uma demonstração
que normalmente os investidores, acionistas, né, o governo, não só os investidores, acionistas, mas o governo, tudo mais, eles vão estar analisando para ver, né, como é que está o desempenho da empresa. E o que eles olham, ou o que eles vão estar verificando na DVA? Ela serve como um índice de avaliação do desempenho na geração da riqueza, né? E ela tem, analisando ela, você tem como verificar, né, mensurar a eficiência da empresa na utilização dos fatores de produção. E aí vem aquela questão: o que são fatores de produção? Vocês já tiveram aula de economia, né? Ninguém falou nada, então acho que todo mundo teve aula de economia, né? Sim, professor, tivemos. Estamos tendo agora. Estão tendo agora? Caramba! Sim, nesse semestre. Então, olha, vamos rapidamente falar dos fatores de produção. Então a gente fala assim, né? Natureza, o trabalho e capital. Aí pensando, né? Esse capital aqui não é qualquer capital, né? Então quando a gente fala assim, natureza, eu estou falando recursos naturais, certo? Quando se falava isso há uns anos atrás, a gente nem falava natureza, trabalho e capital, a gente falava terra, trabalho e capital, que é aquilo que vem da natureza, a força de trabalho, e capital seria os investimentos, os insumos que a própria empresa coloca no seu negócio, na sua empresa, para poder então produzir, para gerar mais riqueza, né? Então esses fatores de produção são elementos da natureza, então você pode considerar assim os insumos como matérias-primas, como itens que são necessários para o trabalho da empresa, né? O trabalho é a força de trabalho dos funcionários da empresa, que seriam os empregados, e o capital, os investimentos que a empresa faz para poder então estar funcionando. Aí você pode contar todo o valor que ela investe nos estoques, investe em maquinários, ou seja, todo imobilizado, né, prédios, máquinas, enfim. No intangível também, que ela tem investimentos no intangível. Então, esses fatores de produção, eles são necessários para verificar a eficiência da empresa, né? Se ela está conseguindo, com esses fatores de produção, produzir uma riqueza num volume suficiente para poder, então, pagar tudo isso, né? E também é possível fazer uma comparação, né, do valor de saída com as entradas que a empresa tem aí de recursos, né? Tanto na parte dos investimentos, né? Então ela tem saiu dinheiro para poder comprar uma máquina. Agora, essa máquina vai produzir mais, a empresa vai vender mais e vai receber mais. E provavelmente vai estar tendo uma lucratividade maior no final de um determinado período. Então, é uma forma de você estar analisando, né? A DVA, desculpa. E também ela pode ser utilizada como um índice de avaliação do desempenho social da empresa. Desempenho social da empresa. De que forma? Na medida que ela vai mostrar para nós como é que essa empresa está distribuindo a sua riqueza gerada, né? Então, uma parte daquela riqueza que ela vai estar constituindo, que ela vai estar gerando, né? Ela vai estar distribuindo para os seus empregados. Aí vocês vão falar, como assim? Ué, a empresa não paga o salário? Não paga os encargos? Então você precisa lembrar assim, a empresa paga o seu salário e também paga uma parcela alta do INSS para que você possa se aposentar quando você já tiver com bengalinha, né? Porque 70 anos aí, quando você for se aposentar. Então, não falta muito tempo, né? O pessoal já está aí com uma certa idade, então, quando vocês tiverem uns 65 anos, um pouquinho mais, tal, vocês conseguem se aposentar. Então, precisa lembrar, uma das formas que a empresa usa para distribuir riqueza para
os seus empregados, no caso, né, seria o pagamento do salário, pagamento dos encargos sobre folha de pagamento. E também tem muitas empresas que fazem o pagamento de PLR, participação nos lucros e resultados. Então, é uma forma de distribuição da riqueza. É lógico que tem que lembrar que, assim, é uma maneira muito bonita de falar, mas distribui essa riqueza para os empregados, porque o empregado trabalha e tem direito a receber, é óbvio, né? Também ela distribui a riqueza ao governo, pagando os impostos, seja governo municipal, estadual ou federal, pagando todos os impostos, todas as taxas, todas as tarifas e assim por diante. Também ela distribui a riqueza para os agentes financiadores, e aí você precisa pensar assim, o que são agentes financiadores? Podem ser bancos, pode ser financeiras, pode ser bancos de fomento, né? Então, à medida que a empresa financia alguma coisa ou toma dinheiro emprestado junto ao sistema financeiro nacional, ela vai ter que pagar esses empréstimos e financiamentos e vai ter que pagar também juros e correção monetária. Então, ela vai estar distribuindo a riqueza dela para os agentes financiadores. E finaliza com os acionistas, afinal de contas, eles são os mais interessados em receber uma parte da riqueza, né? Então, ela vai distribuir para os acionistas os dividendos. O valor adicionado, né, a demonstração como um todo, né, ela também demonstra a efetiva contribuição da empresa dentro de uma visão global de desempenho, né, bem esclarecido, né, não pode ser uma coisa muito focada na empresa, mas pensando de uma maneira geral, pensando no país como um todo, né, é uma visão global de geração de riqueza da economia. Então vamos pensar assim, a empresa está aqui no Brasil, então uma empresa uma empresa bem significativa, né? Grupo Pão de Açúcar, Petrobras, né? Os próprios bancos, né? O sistema bancário brasileiro que é muito forte e tudo mais, né? Quando você pega essas grandes empresas, principalmente, ela tem uma contribuição efetiva para a geração da riqueza do país, certo? É lógico que, assim, isso é uma visão geral, uma visão global, uma visão macro, né, que a gente fala, com relação ao posicionamento da empresa dentro da economia do país que ela está inserida, certo? E aí a gente pode dizer que isso aí, essa riqueza que é gerada para a economia, é o resultado dos esforços, né, conjugados de todos os fatores de produção, ou seja, de todos os elementos da natureza, o trabalho utilizado para a sua transformação e o capital, que são os não só do setor produtivo, mas do próprio governo, para poder transformar tudo isso e gerar mais riqueza, mais dinheiro e assim por diante. Aí o que vai acontecer para a gente poder, então, finalizar, né? A DVA, ela pode integrar o balanço social, que o balanço social ele tem a finalidade de estar mostrando, principalmente para governos e financiadores, né? O que a empresa pode estar trazendo de benefícios para uma determinada região. Então, muitas vezes, quando você vai montar o balanço social, um relatório que demonstra essa questão de importância da empresa para uma determinada região, você pode estar colocando a DVA junto com o balanço social para mostrar, olha, quanto ela gera de riqueza e quanto ela distribui de riqueza. Tá? E o que mais? É importante verificar tudo isso, né? Porque vocês vão perceber que muitas informações que nós vamos estar utilizando para poder confeccionar a demonstração do valor adicionado, elas são extraídas do balanço e da DRE. Só que tem um detalhe muito importante. Quando eu monto a DVA, o valor total do valor adicionado gerado e do valor adicionado distribuído, esses dois valores eles batem, que nem o balanço, né, ativo e passivo. Só que o valor adicionado gerado e distribuído é igual ao total do balanço e também não é igual ao lucro da DRE. É um valor totalmente diferente,
por isso que é uma demonstração interessante para você poder analisar e comparar com as demais, né? Com o balanço e a DRE, para você perceber que com os mesmos valores você consegue ter uma outra visão dessa movimentação que a empresa faz. Tá? Então é uma demonstração bem específica, bem interessante, né? Essas duas, então, serão trabalhadas neste bimestre, né? E eu vou estar comentando com vocês aqui as outras demonstrações, né? Demonstrações comparativas, né? Então, precisa lembrar o seguinte, quando a empresa vai publicar suas demonstrações, ela nunca vai publicar somente o ano que está sendo fechado, né? Então, por exemplo, quando a empresa ela é obrigada a publicar as demonstrações, ela tem que publicar o ano que está sendo encerrado e o ano anterior. Por quê? Porque a legislação pede, né, ela determina que sejam apresentadas as demonstrações de forma comparativa. Então vamos pensar assim, a última demonstração fechada das empresas é o ano de 2019. Quando elas publicaram as demonstrações obrigatórias, elas apresentam em duas coluninhas, né? Então o balanço apresentado com o ano de 2019 e também com o ano de 2018. Rapidamente, deixa eu só mostrar para vocês o que eu estou falando aqui, ó. Eu tenho uma demonstração comparativa aqui em cima, bem rapidinho. Opa. Olha aqui, ó. Estão enxergando aí 2015, 2016, 2015? Turma? Sim, professor. Sim, professor. Exatamente isso aqui, ó. Sim. Ano atual, 2016. Ano anterior, 2015. Então, é uma demonstração, uma DRE comparativa. Então, para que as pessoas possam analisar como está o resultado deste ano em comparação ao ano anterior. Tá? Voltando lá no nosso contexto da aula, né? Consolidação das demonstrações contábeis, né? O que acontece com consolidação? Então, já vou até adiantar para vocês, né? Consolidação é um tópico que ele está mais voltado para a contabilidade avançada, né? Tanto é que eu vou estar trabalhando a parte de consolidação das demonstrações em contabilidade avançada com a turma, se eu não me engano, é do 7º, né? Então, eles vão ter a parte de consolidação das demonstrações. Isso acontece sempre que você tenha grupos societários. Então, você precisa lembrar assim, quando é necessário fazer da consolidação? Quando eu tenho empresas controladas e controladoras, e quando eu tenho empresas... não fugiu a palavra. Coligadas. Então, a empresa controlada ou a controladora é aquela que tem um investimento alto, superior a 50% do capital da controlada, e por isso ela manda na empresa que é controlada. Por isso que o termo é controlada, né? Controladora controlada. E quando a gente fala de empresas coligadas, eu estou falando de investimentos superiores a 20% do patrimônio líquido da empresa, mas inferiores a 50%. Então, mais de 20 menos de 50. Ou que a empresa tem uma influência significativa na administração dessa empresa coligada. Ok? Então, são os dois tipos de empresa que necessitam que a empresa faça essa consolidação. Quem faz a consolidação? A empresa que fez os investimentos. Então, se eu tenho investimento numa empresa coligada, eu, empresa investidora, tenho que consolidar as minhas demonstrações com essa empresa coligada. Tá? Se eu sou a empresa controladora, a empresa controladora tem que consolidar as suas demonstrações com as empresas que ela controla. Tudo bem? Beleza. Social. Então, o que acontece com o balanço social, né? Nós estamos vivendo aí um momento que todo mundo está acompanhando, né? Nós temos um crescimento muito grande da população a nível mundial. E aí o que vai acontecer, né? Muitas empresas,
muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E o balanço social ele veio como uma necessidade e também ele veio como uma forma de demonstrar a importância da empresa dentro da sociedade que ela atua. Então, o que acontece, né? Um exemplo, só para a gente poder entender melhor, né? Lá em 97, o Betinho, ele lançou no Brasil uma campanha para a divulgação voluntária do balanço social. Então, ele queria que todas as empresas mostrassem o seu balanço social de uma forma voluntária. E aí, no ano de 98, o IBASE, que era um instituto, né, ele lançou o selo Balanço Social, IBASE Betinho, né? E eles davam era um prêmio, né, conferido anualmente às empresas que publicavam o balanço social no modelo sugerido pela entidade. E aí o que acontece, né? O balanço social ele vai mostrar para nós um pouco do balanço ambiental, que vai mostrar a postura da empresa em relação aos recursos naturais, compreendendo todos os gastos que ela tem com preservação, proteção e recuperação do meio ambiente, investimentos com equipamentos, tecnologias e campanhas voltadas à área ambiental, e também ele tem que demonstrar, né, quais são as quantidades de poluentes produzidos em um período em comparação com outro. Então, o balanço ambiental, que faz parte do balanço social, mostra as ações da empresa no sentido de preservação do meio ambiente, de tentar utilizar o meio ambiente de uma maneira, como eles falam, um selo verde, essas coisas todas, né? E também inclui o balanço de recursos humanos, né? Mostrar o perfil da força de trabalho, ou seja, quantos empregados a empresa consegue contratar, fornecer trabalho, né? Qual é a remuneração que a empresa oferece, benefícios, né? Quanto que ela gasta com treinamento, né? Isso é muito importante, além dos benefícios que ela oferece para a sociedade na qual ela está inserida. Que tipo de benefícios? Centros de recreação, entidades assistenciais, né? E o balanço social ele vai mostrar também essa questão de quanto que a empresa gera de riqueza e quanto que a empresa distribui de riqueza. E muitas empresas ainda procuram mostrar, olha, eu estou aqui na região de interior de São Paulo, por exemplo, mas eu consigo fazer uma geração de riqueza de, sei lá, R$1 milhão, vou falar um valor baixo, né? E eu consigo distribuir grande parte dessa riqueza na região em que eu atuo. Então, por que eu consigo fazer isso? Porque eu contrato mão de obra local, eu contrato empresas parceiras também da região e assim por diante. Então, é uma empresa que valoriza bastante o entorno da sua sede, o entorno da sua área de atuação. E isso está dentro do balanço social. Então, assim, percebam que não é uma demonstração contábil. Ela tem um cunho totalmente diferente das demonstrações contábeis. Mas os contadores que conseguem fazer esse tipo de demonstração, eles têm assim um plus, né? Eles têm um diferencial no mercado de trabalho, porque não são todos os contadores que têm essa habilidade de estar demonstrando, né, com base nas demonstrações contábeis, essa nuance, né, da parte de preservação ambiental, na parte de recursos humanos e assim por diante. Lembrando que, assim, o contador não pode inventar nada. Ele tem que, com base naquilo que é provado contabilmente, está registrado, né, ele tem que mostrar de uma maneira fácil, né, de uma maneira que seja de fácil entendimento, de fácil acesso para qualquer pessoa, como a empresa está utilizando, então, toda essa movimentação que ela faz normalmente nessas áreas, né, a parte social, ambiental e recursos humanos. Então, é bem interessante, mas assim, não é uma demonstração obrigatória e nem pode-se dizer que é uma demonstração contábil. O balanço social ela é uma demonstração feita pela contabilidade, muitas vezes até com
ajuda de economista, de administrador e assim por diante, mas ela não é uma demonstração obrigatória, tá? Conforme eu já tinha dito para vocês, né, quando a gente fala da prestação anual de contas da empresa, nós precisamos lembrar também assim, antes das demonstrações, antes de começar o conjunto de demonstrações obrigatórias, a empresa coloca o relatório da administração. A gente fala assim, olha, ele não faz parte das demonstrações, mas a lei exige a apresentação do relatório. Entendeu? Então, assim, não é uma demonstração, mas faz parte das demonstrações. E esse relatório ele deve evidenciar os principais fatos administrativos e financeiros ocorridos no período, naquele exercício que se refere às demonstrações, né? Os investimentos feitos em outras entidades, qual é a política de distribuição de rendos da empresa, né? Qual é a política de reinvestimento de lucros. Aí o relatório de administração pode falar de uma série de coisas. Sempre lembrando assim que o relatório de administração ele deve focar assuntos que interessem aos acionistas, que são os principais interessados nisso, né? Mas também a comunidade da qual a empresa faz parte. Por quê? Porque é uma coisa importante para manter a empresa sempre bem relacionada com o seu entorno, né, com seus clientes, fornecedores, público em geral e assim por diante. Então tem que saber fazer bem feitinho para não cometer nenhuma gafe e para poder abranger tudo aquilo que é necessário como um relatório da administração. Depois do conjunto de demonstrações, então primeiro vem o relatório, depois vem todas as demonstrações obrigatórias, nós temos as notas explicativas. Então, as demonstrações contábeis, elas sempre devem ser complementadas por notas explicativas. Isso está, inclusive, na Lei 6.404. E aí, essas notas explicativas, elas devem conter quadros analíticos, outras demonstrações contábeis, né? Tem algumas empresas que, nas notas explicativas, ela coloca a demonstração das origens e aplicações de recursos para poder complementar o conjunto de demonstrações. Como ela não é obrigatória, ela vai dentro das notas explicativas. E aí fica legal para a pessoa poder interpretar melhor a DFC. Também ela deve estar falando sobre a evolução patrimonial da empresa, né, comentando critérios contábeis, comentando mudanças em alguma coisa que sejam relevantes, né? Essas notas, elas devem conter, no mínimo, a descrição dos critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, também deve conter as práticas contábeis adotadas. Se acontecer qualquer ajuste, ela deve mencionar quais foram os ajustes de exercícios anteriores, se houve reavaliações, se existem qualquer ônus sobre ativos, ou seja, qualquer valor que precisa ser pago sobre os ativos da empresa, detalhamento de dívidas de longo prazo, detalhamento do capital da empresa, a formação desse capital, né? Detalhamento dos investimentos relevantes em outras empresas e assim por diante. As notas explicativas têm por objetivo complementar as demonstrações contábeis, mostrando todos os critérios utilizados pelas organizações, inclusive a composição do saldo de determinadas contas. Às vezes você olha o saldo da conta e tem algumas demonstrações que tem lá, né? Número 1, número 2, 3, na frente, do ladinho do saldo tem um item lá que seria uma nota de rodapé. Aí quando você vai examinar as notas explicativas, tem lá esses números, né, ou letras, e você vai poder perceber como foi feita a composição daquele saldo. Então, lá está esmiuçado, né, detalhado a composição do saldo. Também ela deve estar explicando os métodos de depreciação, exaustão e amortização, e também os critérios de avaliação de todos os elementos patrimoniais. Um detalhe muito importante, extremamente importante,
as notas explicativas são sempre elaboradas pelos contadores. Ou seja, vocês, se estiverem como contador numa empresa SA, numa empresa de capital aberto, que tem a obrigatoriedade de publicar as suas demonstrações contábeis, ou mesmo numa sociedade anônima de capital fechado, que tem que estar entregando para os sócios, para os acionistas, né, o conjunto de demonstrações contábeis, só que não precisa publicar, mas ela tem que entregar para os acionistas. Então, vocês deverão elaborar as notas explicativas das demonstrações contábeis. E aí tem que escrever, tem que ir lá, explicar item a item, revisar, ver se não faltou alguma coisa, conversar com outros contadores para ver se o outro contador tem uma visão diferente, precisa explicar mais algum item, detalhar mais alguma coisa e assim por diante. Por quê? As notas explicativas, se você tiver qualquer dúvida com relação a alguma coisa que está nas demonstrações, tem que ser encontrada, sanada essa dúvida através das notas explicativas. Aí nós temos o parecer dos auditores independentes. Nós estamos falando de publicação de demonstrações obrigatórias, então é obrigatório ter o parecer. Então, tanto na 6.404 como na 11.638, estabelece que é obrigatório para sociedades de capital aberta, né, a publicação de um parecer dos auditores independentes. Tá? E aí aquela questão, né, inclusive a própria Comissão de Valores Imobiliários determina para que as empresas possam estar operando em bolsa de valores, né, ou no caso de sociedades de grande porte, que não precisam ser sociedades anônimas, ou não precisam ser sociedades de capital aberto, elas também têm que ter parecer dos auditores independentes. Tá? E aí você vai ver também que tem o Banco Central estabelece a obrigatoriedade, a SUSEP, né, Superintendência de Seguros Privados, né, também estabelecem regras mais específicas ainda para os seus subordinados, né, a parte de seguros e a parte do sistema financeiro, com relação ao parecer dos auditores e com relação à contratação das auditorias, né? Por exemplo, os bancos, né, eles só podem contratar a mesma auditoria por até 5 anos. Então, vamos supor, eu quero a Ernst Young para fazer auditoria do banco que eu sou o gestor. Então, eu posso contratar ela por 5 anos. Terminou 5 anos, obrigatoriamente eu vou ter que contratar uma outra empresa de auditoria para substituir aquela que ficou durante 5 anos. Tá? É uma regra do Banco do Brasil, o Banco Central. Tudo bem? E finaliza com o parecer do Conselho Fiscal, né? Aqui no Brasil não é obrigatória a publicação do parecer, mas quando a gente vai levar as demonstrações até a Assembleia Geral dos Acionistas, essas demonstrações, juntamente com o parecer dos auditores, relatório da administração e assim por diante, tem que ter também o parecer do Conselho Fiscal daquela organização, dizendo que todas as contas, né, que toda a movimentação, que todas as demonstrações apresentadas estão em ordem e espelham a realidade praticada pela empresa. Tá? Então, não é obrigatório a gente publicar, mas apresentar na Assembleia Geral de Acionistas. Tudo bem? E aí nós vamos começar com a própria demonstração dos fluxos de caixa. Então eu estou pensando o seguinte, turma. Vamos deixar então para a gente começar isso semana que vem? Pode ser? Pode, professor. Tá. Beleza. Então eu vou pedir que vocês segurem um pouquinho, não saiam ainda, não se desconectem, que eu preciso passar um recadinho para vocês. Eu vou parar um pouco a gravação, ok? Estou parando a gravação, então.